E você fazia em casa? Eu fazia em casa, no panelão. Porque descobre assim. aquele universo e fica, Nossa, precisa que dividir doido. isso com o mundo, né? E era nesse sentido que eu montei a Filha de Séries. Gente, eu preciso falar isso com alguém, eu preciso falar que você pode fazer na sua casa. Aham. Pois é, mas a gente vai muito de encontro àquilo que a Sinara falou também. Não é uma realidade, né, de pessoas racializadas, não é a realidade de pessoas que, sei lá, são criadas na periferia, no subúrbio, né? Então, assim, eu conheci e fiquei maravilhado, na verdade, né? As harmonizações, as degustações, os contrastes que tem, né? Que existem aí em cada harmonização, é realmente incrível. E, O E universo. você acha E que ela é- faz sentido mesmo a percepção artística disso? De você ter um background artístico, você se depara com uma degustação que explora um sensorial. E o que você acha disso? Assim, vocês acham disso? Ser artista e Com um olhar artístico. com um olhar né? artístico para a cerveja. Faz sentido? Olha, quando você fala de cultura cervejeira, aí você realmente está falando de ecossistema. Você está falando de uma água de um lugar, você está falando da cultura envolvida naquele lugar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, eu esqueço as coisas, viu, gente? Mas nos festivais folclóricos que eu ia para dançar, porque eu também sou formada em educação física, eu cheguei lá, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu fui para a área da dança. E na área da dança eu fui para os festivais folclóricos nacionais e internacionais. E aí eu costumo falar, a coisa que mais me formou na vida foram os festivais internacionais de folclore, né? Que é o saber do povo mesmo, né? E nestes festivais, por exemplo, eu lembro demais de ir no festival em Olímpia, São Paulo. Vocês já foram? Festival de Olímpia? Aí tinha os bacamarteiro, tinha os chachado, tinha os parafuso, que é uma galera vestida com a nágua dos senhores, assim. Parafuso e é da muito senhora. legal, cara. Parafusos? Parafuso é legal Só- demais. Só fica rodando. E ao mesmo tempo, eu estava na Bélgica, ao mesmo tempo eu estava na Holanda, ao mesmo tempo eu estava na Alemanha. E aí eu constatei, eu falei, nossa, somos foda. Porque quando você vai pra lá, o povo quer saber o que você tem aqui. Não quer saber o que você tem, o que você copiou. Você entendeu? Então, eu falo isso com propriedade, mas falo também, tô emocionada. Falo pode ser também emocionante. com carinho, porque assim, você tocou numa pauta que é essencial, que chama-se educação, da formação do gosto. A gente só gosta do que a gente tem como leque de oportunidades de conhecimento. Então não pode falar, você não conhece, não sei o quê, e bababá. Não é por aí, né? A gente é privado de oportunidades. Tanto quem tem escolaridade, pode estudar num colégio particular, quanto quem pode estudar no colégio público. Existem essas lacunas, existem. Né? E um mundo mais diverso, com certeza, um Brasil mais diverso, ele passa pela educação. E, voltando para a educação cervejeira, é isso. Quais as escolas cervejeiras que existem? A gente sabe, eu quero aqui recuperar e vou, onde eu estiver, recuperar a história do Antigo Egito. Porque aí eu lembro do Samba da Mangueira que fala a história que a história não conhece. Pô, por que começa a partir de, sei lá, dos sumérios? Qual a ligação com o Antigo Egito? Quem passou por lá? Né? Era cerveja, não era? Era uma bebida fermentada, depois foi aprimorando, aí foi para a Europa, foi para não sei aonde, aí lançou o lúpulo, e o Degarda, não sei o quê, bababá. Pô, mas e antes disso? Você não acha que tem uma perspectiva colonial que nos faz entender o que é conveniente? Tô mexendo num vespeiro. Mas é isso, é educação, é investigação. Não tem como a gente falar de escola cervejeira sem investigar também as bebidas fermentadas no mundo inteiro e os povos originários. Isso que você falou tem muito do lance. É muito linkado com o que a gente estava falando antes de começar o episódio, de que a gente não conhece a nossa própria cultura. Exato. A gente também não conhece o que a gente pode ter de produção de cerveja, de tantos ingredientes, de tantas... Criatividade. O brasileiro é movido pela criatividade, né? Tipo, a gente tem muita coisa que sai daqui, que é famoso lá fora e que não é famoso aqui. Que você falou da parte cultural, né? Da das danças música, das populares danças brasileiras, né? Quantas pessoas, por exemplo, você falou de São Paulo e Olímpia, eu já lembrei do samba de bumbo.
Sim. que quase ninguém conhece. Quando eu falo de samba de bumbo, assim, em São Paulo, tipo, ninguém conhece, mas isso é uma coisa que tem em São Paulo. Sim, E isso se originou lá, e também tem Isso. história dos negros, dos escravizados. e tem Batuque de Pirapora, né? Batuque de Pirapora. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem alguns festivais, tipo, Revelando São Paulo, tem outras coisas que tentam resgatar isso, mas a força não é tão grande quanto grandes festivais, tipo, festivais mesmo. gigantes que vêm de fora. Não, né? e Então, não tem o apoio o que mesmo, deveria. e o mesmo vale para cerveja, né? Que a gente estava falando da Brazilian, da Star Brasilis, mas também tem a Brazilian Ale, não, acho que é, não lembro quem tem. Não, tem a Catarina Sour e tal. A BRA, que é A BR Ale e tal, Isso. que tá começando também Isso. a surgir. Então, a gente tá Que é uma começando... cream ale brasilizada. Brasilizar, é um Brasilizada. toquezinho brasileiro. Mas, tipo, aos poucos a gente tá começando a criar a cultura, mas tá devagar, mas tá indo, assim. Mas poderia ter, assim, tem um potencial gigante, né? Sim. Mas poderia estar muito mais avançado pela história que a gente tem, né?